pessoal! Bom dia a todos, sejam bem-vindos em mais um episódio do nosso Group Talks. E hoje eu trouxe convidados super especiais que vão trazer um tema que vocês têm pedido há muito tempo, que é a inadimplência. Eu sei, essa é uma dor que vocês têm e hoje a gente tem dois feras aqui que vai tirar todas as dúvidas de vocês. Então, eu quero desejar as boas-vindas a Heloísa Rabelo, que é Head de Back-Office na Group Software, formada em administração, atua na área financeira há mais de 15 anos, tem veneração pela área e especializou-se em finanças e controladoria pelo IBMEC. A Heloísa, ela lidera na Group Software a área financeira, contábil, departamento pessoal, administrativo, jurídico e contratos. Nossa, é coisa pra caramba. Obrigada, Lai. E o nosso convidado também, descobri que a gente já trabalhou na mesma empresa, meu primeiro estágio dele, gente, esse Belo Horizonte, ó, pequenininho. Bruno Capelão, empreendedor, especialista em finanças, investimento pelo IBMEC e é diretor, hoje, executivo da Bybank. Seja bem-vindo. Obrigado. Sejam bem-vindos, vocês dois. Obrigada, Lai. Tema super importante, super desafiador, né? Conta um pouquinho pra gente. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inadimplência e endividamento. E o Bruno vai trazer um pouquinho também do cenário econômico e contar um pouquinho para a gente também sobre endividamento. Então, Bruno, o endividamento das famílias brasileiras bateu um recorde em agosto de 2022. E o que você acredita que é o principal fator que acarretou esse endividamento ou que acarreta esse endividamento? Finanças pessoais está bastante na alta ultimamente, né? E principalmente agora nesse cenário de incerteza que a gente está enfrentando aí. Então, é um tópico que está sendo muito pedido, né? E, infelizmente, né, no cenário brasileiro aqui, em agosto a gente bateu 79% do total de lares com endividamento. Isso muito por conta tanto do crescimento do emprego, por incrível que pareça, o maior renda e maior crescimento, né, do mercado de trabalho induz com que as pessoas elas se endividem, até porque esse número que é medido pela Confederação Nacional do Comércio, se não me engano, ele reflete todas as dívidas, tanto de cartão quanto de parcelamento ou carnê. Então, isso aí vem muito também poluído com alguma dívida que às vezes nem tem juros realmente para a família, né? E que está nesse meio. Mas mesmo assim, o que me preocupa é o número de pessoas que realmente atestou que não vai conseguir arcar com as despesas ou que já estão com despesas atrasadas. Que estão com despesas atrasadas bateu 29,6% em agosto e desses 10% já admitem que nem vão conseguir pagar as contas. Eu acho que é nesse público aqui que traz maior risco hoje para a economia e para as famílias brasileiras mesmo. Sim. Você considera que esse seria a pior consequência deste endividamento, que ele é muito prejudicial, todos nós sabemos, mas, enfim, o que seria o mais prejudicial do endividamento? Sim, o endividamento, né, ele aqui no Brasil, principalmente, ele é muito tratado como vilão. Mas a gente, né, que é especialista em finanças, né, sabe que até no meio empresarial o endividamento é uma coisa que às vezes pode ser vista até como saudável mesmo. É uma forma ali, tanto das pessoas alavancarem, né, conseguir conquistações mais rápido, enfim. O grande problema que eu vejo do endividamento aqui é o endividamento onde a pessoa ela deixa atrasar a dívida, porque isso aí realmente traz uma bola de neve para as famílias, né, ou para as famílias que fazem o endividamento sem controle nenhum e acabam não conseguindo até ter condições de pagar esse endividamento. Então, assim, eu acho que a primeira coisa, né, antes de ser discutido o que o endividamento pode ser prejudicial para as famílias, é eles terem um pouco mais de conhecimento de finanças pessoais ali para se planejar para fazer um endividamento saudável. Eu acho que esse é o principal ponto aí mesmo que tem que ser discutido. É o que você trouxe, Bruno. Faz muito sentido, porque o endividamento em si não significa que ele não seja saudável. Então, hoje, uma empresa trabalhar com capital de terceiros e capital próprio pode ser a melhor medida. Isso não faz com que a empresa também tenha uma perda de valor de mercado. O capital de terceiros, muitas vezes, ajuda a alavancar no momento certo, né? Então, o endividamento no momento certo, no momento ideal, com as taxas bem negociadas, pode ser muito bacana. Bruno, e
E a inadimplência? Como que a gente pode trabalhar essa questão da inadimplência? Quais dicas que você daria para trabalhar essa inadimplência no mercado e para a gente ter um melhor resultado e para atuar ali com o cliente sem perder o cliente? A inadimplência é um problema muito grande que a gente enfrenta aqui no Brasil, né? E eu acho que o principal fator é a falta realmente da educação financeira das pessoas e das famílias, né? Que educação financeira no Brasil é visto como uma coisa aí ruim, né? Que é só para quem tem dinheiro para investir, coisa do tipo, quando na verdade não. Educação financeira não é só sobre investimento, mas é também sobre como gerenciar ali o seu dia a dia, todo o dinheiro que entra, todo o dinheiro que sai, justamente para você não precisar se endividar mesmo. Então, assim, como que as famílias, no meu ver, têm que lidar? Buscar, né, educação financeira. Hoje, aqui no Brasil, a gente tem um dos maiores canais de educação financeira do YouTube do mundo, né, que é a Natália Arcuri. Tem muita informação no YouTube. Tem o próprio canal da Bybank também, que a gente fala bastante sobre isso. Porque para a gente é interessante que as pessoas elas tenham esse conhecimento sobre finanças pessoais para que elas consigam poupar e investir e se tornar um investidor superior. Então, eu acho que o primeiro passo, né, que a gente deveria dedicar realmente, as famílias deveriam dedicar, é na busca de aumentar aí o conhecimento de finanças pessoais mesmo. Legal. Tem um ponto interessante que a Lu falou, que de um lado tem a família, que está passando por uma situação, às vezes, difícil, mas tem um outro lado, que é a empresa que precisa cobrar. Qual que é o tom de equilíbrio, né? Como a Elo falou, como que eu não perco esse cliente, que é importante para a empresa também, mas ao mesmo tempo eu cobro ele? Qual que é o limite que a empresa deve fazer com esse cliente para não perder ele e ao mesmo tempo cobrar aquela dívida? A inadimplência para as empresas é muito ruim, né? E para o mercado como um todo, porque acaba elevando o custo do produto, porque você tem que embutir no custo a inadimplência ali prevista que você vai ter. Então, ter formas de cobrar e renegociar isso é muito interessante, até para a performance realmente da empresa, né? Eu acho que, assim, cada empresa tem que sentir como é que é o seu público ali, mas, na minha visão, uma coisa que sempre contribui muito para o endividamento é uma empresa que realmente agrega muito valor para o cliente, a ponto dela não querer perder aquele serviço. Então, a pessoa que não quer perder aquele serviço, ela acaba sempre pagando em dia quando possível, né? Ou priorizando aquela dívida ali. E sempre ser flexível para negociar também, né? Porque, infelizmente, a gente tem que estar de acordo com a situação do país também. Isso mesmo. E compartilhando também, geralmente tem algumas regrinhas básicas que a gente tenta seguir para cobrar da melhor forma possível. Então, assim, um passo o cadastro do cliente, ele tem que estar atualizado, ele tem que estar certinho, ele tem que estar com a melhor forma de entrar em contato com o cliente. Hoje, no mundo globalizado, tem cliente que já não lê tanto e-mail, que gosta do WhatsApp, o outro de SMS, o outro de um áudio. Então, é muito importante que as empresas também atualizem esses cadastros e que deixem a melhor forma de contatar o cliente em um caso de inadimplência. Além do cadastro de cliente, o tempo é primordial. Então, não dá para cobrar... eu vou deixar para cobrar daqui 30 dias para não causar estresse. Às vezes, o estresse vai ser maior, porque se o cliente ficou inadimplente por um esquecimento, por exemplo, e isso vai cobrar daqui 30 dias, ele vai ficar super insatisfeito, porque gerou taxa de juros, gerou multa. Então, esse tempo é primordial. Ter uma pessoa voltada para cobrança, um analista de cobrança, um assistente de cobrança ajuda muito. Essa pessoa, geralmente, ela vai ter um perfil mais comunicador, que vai entender a dor do cliente, mas também que vai colocar um limite, porque não dá para você também ouvir, eu vou te pagar um dia, tem que ali tentar fechar um acordo, para ser mais breve, tentar achar um meio termo. Outra forma é deixar o cliente também escolher melhor data de pagamento. Isso não significa flexibilizar, né? Todo mês, hoje eu quero dia 5, no outro eu quero dia 10, no outro eu quero dia 15. Mas não, vamos olhar aqui para o seu fluxo de caixa. O que é interessante? É dia 10, é dia 15? E firmar essa data para seguir adiante. Enfim, existem os cadastros, né, os registros de SPC, de Serasa, que também ajudam muito na cobrança de inadimplente.
os órgãos protetores, né, de crédito. O que mais que a gente... Não fazer correio hoje em dia, porque as cobranças via correio, elas já perderam crédito. Assim, o mundo globalizou mesmo. E, em último caso, né, uma instância jurídica, que é o que ninguém quer trabalhar, porque, enfim, a instância jurídica... além de moroso, você está perdendo o seu cliente, né? Aí é o dizer adeus. Então, a gente tem que tentar, antes do dizer adeus, né, as várias formas de trazer esse cliente para perto, né? Enfim, é uma forma de aproximar. Interessante o que você falou, mas é mais uma questão de remediar a inadimplência, né? Mas eu acho que uma outra forma que as empresas também podem pensar é como prevenir a inadimplência, né? Tem algumas técnicas mesmo dentro disso que você falou, mas uma outra que eu acho que é muito importante também é a empresa sempre manter um contato com o cliente, não só nos momentos ruins de cobrança, mas sempre estar antecipando ali, fazendo uma comunicação igual o podcast que a gente está gravando aqui para os clientes, mandando novidades, outro tipo de comunicação, porque é muito ruim quando você vai conversar com o seu cliente só numa situação chata que é de cobrança. E com certeza ele vai estar bem mais bloqueado, não vai ter empatia nenhuma com a empresa se você só comunica com ele naquele momento de cobrar ou de dar uma notícia ruim. Então, acho que isso aí contribui muito também pro dia a dia da empresa de evitar esse tipo de situação. Perfeito. Perfeita a sua colocação, eu concordo muito. Criar esse relacionamento, né? Enfim, estar próximo do cliente é essencial. Até para no momento difícil, ser parceiro, né? Porque é mais fácil a gente tratar e negociar com parceria, que vai dar certo para os dois lados. Né? Com certeza, faz muito sentido. E aí, a pessoa está endividada. O que ela deve fazer? Depois que ela já endividou, já está inadimplente, qual o passo para ela fazer essa tratativa? Bom, primeira coisa é realmente estudar finanças pessoais, né? Porque sem a base ali de finanças pessoais, entender o básico ali de como é que funciona uma taxa de juros, né? Uma taxa Selic, o que ela representa, como que o cenário macroeconômico tá, é o básico do básico que eu acho que as pessoas têm que entender, até para entender ali o que elas podem fazer. Mas a gente tem algumas dicas aí para evitar realmente o endividamento, né? E eu acho que uma das principais é o anotar tudo. A pessoa ela tem que anotar tudo que ela recebe e tudo que ela gasta, porque só se ela tiver isso anotado e controlado que ela vai realmente conseguir traçar uma estratégia ali para sair dessa situação que ela já se encontra, né? Então, isso não é um costume, até eu mesmo que sou de finanças peco um pouco nisso, não controlo direitinho, é uma coisa chata, né? Mas ela é muito importante, tem que virar um hábito na vida das pessoas. Hoje tem vários aplicativos, planilha, computador, celular, todo mundo está com esses instrumentos o tempo inteiro, então acho que tem que utilizar mesmo para começar anotando mesmo as dívidas. Bacana. E tem alguma metodologia que você acha legal, que fala um pouquinho de o quanto a pessoa pode dever, o quanto ela não pode, qual o limite certo ali para o dia a dia? É o método 50, 30, 20, tá? Bom, esse método ele é bem simples mesmo e ele é até engraçado porque mexe um pouco com o psicológico da pessoa. Por quê? Eu não sei se vocês já tiveram a experiência, mas de sair para algum lugar e separar parte do dinheiro, você tá com dinheiro em espécie no bolso direito e parte no bolso esquerdo e falar, vou gastar só o que tem aqui no meu bolso direito, o esquerdo eu tenho que voltar para casa nisso. E você acaba realmente só gastando aquilo porque é psicológico, né? Vocês já tiveram essa experiência, né? E o método 50, 30, 20 já é isso, assim, a pessoa, a partir do momento que ela anotou, né, tudo que ela ganha e tudo que ela gasta, a ideia é que o planejamento seja feito em cima de dividir o dinheiro que ela ganha, a receita dela, em montinhos de 50%, 30% e 20%. O de 50%, ele é destinado ali para os custos fixos, as despesas básicas da família, né, tipo aluguel, água, alimentação, etc., e assim, o ideal é que ela fique dentro desse patamar, de 50% de tudo que a pessoa ganha. Os 30% são para atividade de lazer ou para realização de sonhos, são coisas mais supérfluas, né? Mas assim, que fazem parte da vida da pessoa, a pessoa não pode viver só para pagar as contas básicas, né? Então é importante que ela tenha esse dinheiro separado também. E os outros 20%, eles são destinados tanto para pagamento das dívidas, caso a família já tenha dívida, usar esses 20% para ir quitando as dívidas, ou caso já seja uma família aí que não tenha dívidas, para investir,
mesmo, esses 20%. E a lógica é sempre o seguinte, nos 50% e no 30%, quanto menos gastar, melhor. E nos 20%, quanto mais, melhor. Então, assim, servir como referência, lógico que não é uma barreira, né, fechadinha, mas sempre tentar se aproximar no máximo de 50%, no máximo de 30%, e todo o restante que sobrar, sendo 20% ou mais, usar para o pagamento de dívidas ou investimento mesmo. Então, assim, é um método mais simples, requer que a pessoa anote tudo, né? Que eu acho que é o principal conselho aí para começar a alinhar um planejamento aí financeiro pessoal. E eu acho que, por ser simples, né? Acaba que as pessoas conseguem internalizar e colocar mesmo, se transformar num hábito mesmo. Legal. E é hábito também, né? O brasileiro não tem essa educação financeira de conseguir controlar suas finanças. E é um ponto, inclusive, que o Ministério da Educação dizem que tem discutido e que em algumas escolas, inclusive, educação financeira já está no portfólio ali de ensino de algumas crianças. E já tem em Belo Horizonte também, acho que algumas outras cidades de Minas também, acho que a gente ainda não viu isso em escola pública, mas a intenção é que a gente veja nos próximos anos. Eu acho que é isso que vai fazer uma diferença também. Porque normalmente, quando a gente chega na fase adulta, que a gente começa a preocupar com finanças, né? E lembrando, educação financeira não é só sobre investimento, porque o grande preconceito de educação financeira é esse, né? Às vezes algumas famílias estão endividadas e falam, para que eu vou ter educação financeira se eu não tenho dinheiro para investir? Quando, na verdade, a educação financeira é do básico de conseguir poupar, de conseguir controlar as finanças, de conseguir quitar as dívidas para depois investir. Educação financeira passa por isso tudo. Legal. Isso mesmo. A gente que é da área de finanças, sabe, Laiane? A gente é bem habituado com a planilha e com o controle. Com guardar o dinheirinho separado no bolso. A gente começa um pouquinho mais cedo. Acho que vai de um princípio que a gente adota, né? E o que o Bruno falou faz muito sentido até para o nosso dia a dia. E eu vejo que faz sentido também para a empresa, né, Bruno? Você acha que mesmo esses percentuais pode fazer sentido para a empresa? Eu acho que, assim, cada empresa ela é bem particular, né? A questão da gestão financeira dela. Mas às vezes, começar do simples, né? Que é a ideia desse método 50, 30, 20. Para depois ir para coisas mais sofisticadas, eu acho que é muito bom para a empresa também. Porque se a empresa ela já começa tentando implementar um software de gestão de multinacional e é uma pequena empresa, não vai dar certo. Esse ponto de partida tá errado. Então, acho que ela tem que olhar para a situação dela e começar sempre priorizando o simples. Passo de cada vez, né? Passo de cada vez. É isso mesmo. E hoje, para você dar uma dica final do que você acha que faria diferença aí, tanto para as nossas empresas ou para a pessoa física, com inadimplência ou com endividamento, qual a sua sugestão? O que você diria assim, vamos começar por isso, porque é o primeiro passo e vai fazer diferença? Eu acho que são as duas coisas que eu mais bati aqui o tempo todo, né? O primeiro é realmente procurar entender como é que funciona a lógica, né, disso. Então, só com educação financeira, tanto para a empresa quanto para as famílias, é importante entender ali o básico do que é uma taxa Selic, como que funciona uma taxa de juros, né? Como que a economia está indo. E a segunda coisa é controlar. Não existe estratégia sem controle, não existe planejamento onde você não tem noção ali do que está acontecendo. Então, assim, para as empresas é super importante, né? Porque a empresa, ela depende muito disso. E para as famílias também, tem que ser considerado como se fosse uma pequena empresinha ali, a família, né? Porque, no final das contas, finanças é igual, né? Só muda o tipo de pessoa mesmo. Isso. E quando você falou também um pouco de anotar tudo que gasta, a gente está falando aqui de um realizado. Mas é legal também a gente ter um orçamento, né? Um previsto de se organizar para ter ali o que eu vou gastar. Nós não estamos falando aqui de um orçamento, de uma elaboração de um grande orçamento, mas também pode ser uma dica bacana, né, Bruno? Com certeza, né? O primeiro passo é o que acho que o realizado já é uma grande vitória para quem conseguir. E o segundo passo, se conseguir já antever, né, as despesas para poder encaixar melhor no orçamento, ou até para buscar uma dívida saudável, né? Porque quando você consegue planejar, você consegue buscar uma dívida saudável. É muito importante, é um segundo passo muito, muito bom mesmo. Com certeza, né? E da mesma forma, né, quando for investir também, conseguir avaliar, né, o melhor cenário de investimento, melhor
cenário de onde investir, de como investir, né? Para ter um resultado bacana na empresa e para a pessoa física também. Algumas empresas que a gente tem conversado, nos eventos que a Grupo faz, no Grupo Day, em alguns lugares que a gente vai, eles têm preocupado hoje com a taxa de juros. E a gente vive uma alta na taxa de juros. Me corrigem se eu estiver errado, mas é o que eles têm falado com a gente. Claro que é muito difícil prever, mas qual que é a percepção de vocês que estão nessa área em relação à taxa de juros nos próximos meses e para 2023? Eu que estou mais ligado nessa área de investimento, né? Muito de finanças pessoais também, mas de investimento. O que eu tenho acompanhado do cenário Brasil é que a taxa de juros, ela obviamente subiu muito, né? De 2% para 13,7% ao ano. Mas a inflação ela já está dando sinal. Porque por que é utilizada a taxa de juros? Ela é um instrumento financeiro, uma variável ali, né, que consegue se fazer políticas para tentar ali mexer tanto no crescimento quanto na inflação, enfim, na taxa de câmbio. E no caso, a inflação, que era o principal motivo da taxa de juros estar subindo, ela já chegou num patamar ali que talvez ela tenha já chegado no topo, né? Então, ali na casa dos 10% ao ano, e já vem caindo nos últimos meses, né? A gente está tendo um cenário bem atípico aí no Brasil, que é deflação de alguns meses. Deflação, ao contrário da inflação, é quando o preço cai ao invés de aumentar, né? Então, a gente está percebendo. Que boa notícia. Então, assim, esse sinal, né? E a sinalização do Banco Central é de que ele já chegou num patamar aí máximo de taxa de juros. Na última reunião, ele manteve a taxa de juros em 13,7%, já é um ótimo sinal. E a perspectiva é de queda, né? Então, do lado de investimento, o que é muito legal entrar agora são em pré-fixados, né? Porque você garante essa taxa de juros alta, então se começar a cair, você acaba, né, tendo esse benefício de ter pego uma taxa mais alta. E para o lado das empresas, é muito importante que ela caia para que elas tenham um endividamento cada vez mais saudável. Porque o que significa uma taxa de juros alta? Significa que o custo do dinheiro para as famílias e para as empresas aumenta. Então, se esse custo aumenta, elas vão pegar menos dinheiro ali para alavancar suas operações. Então, a gente estava caminhando para o terceiro mês, né, Bruno, de índice de deflação. Ainda não fechou agora o fechamento de setembro, deve sair por volta entre o dia 8 e o dia 10, mas possivelmente vai ter a deflação novamente. Então, a taxa estava bem alta, o custo do dinheiro sobe. É um momento que, para endividar, tem que pensar e se organizar melhor. Então, esses últimos 3 meses teve essa queda. Essa taxa ela é medida... são vários produtos que compõem uma cesta e que avalia essa taxa. Então, para a gente é positivo essa queda. A economia fica um pouco mais estável. Então, a nossa expectativa é que continue assim, porque é mais fácil. Mas aí o governo tem algumas alternativas, né? O mercado tem algumas alternativas para equilibrar essa taxa. Então, a gente acredita, sim, que para 2023 ela vai estar um pouco mais equilibrada e dentro de um patamar mais saudável. Bom, deu um susto nos brasileiros esse aumento aí, hein, gente? Sim, assusta, né? Sempre assusta. Mas foi um ano muito atípico também, né? O cenário internacional pegou muito pesado esse ano. E, assim, os Estados Unidos ele está sofrendo com a inflação aí, né, nos últimos meses mais alta que o Brasil, subindo taxa de juros também, com recordes históricos, né, de aumento. Então, assim, o Brasil ele não é um planeta separado, né? A gente faz parte do planeta e também o cenário externo, ele impacta muito diretamente aqui. Voltando um pouquinho aqui para o nosso bate-papo de inadimplência e de endividamento, a gente comentou aqui sobre várias formas de como cuidar dessa inadimplência e dos passos também para cuidar. E, assim, um fator que eu me lembrei aqui que a gente não comentou foi de criar também algumas agendinhas, né? É muito importante a gente ter esse contato com o cliente, não só no momento da inadimplência, mas no momento da inadimplência ter essa agendinha, como em outros momentos. O financeiro ele não precisa procurar o cliente só no momento de inadimplência. Então, os clientes que são
clientes representativos, é legal a gente conhecer como que está a empresa, conhecer o que é o cenário, onde que ele está investindo, verificar como que pode apoiar, né, Bruno? Tem muitas ações também que a gente pode ser parceiro do cliente no momento também que ele pode precisar ali de tirar alguma dúvida, né? É uma área que a gente não conversa tanto, né? O financeiro, ele fica muito por trás dos bastidores, mas a gente pode apoiar, né, Bruno? Com certeza. E para quem é empreendedor, tem uma frase que eu carrego aí desde que eu comecei a empreender, que é o seguinte: o dinheiro mais barato é o dinheiro do cliente. Porque ele é mais barato do que qualquer investidor, qualquer banco que você for pegar. E você me lembrou até de uma coisa interessante, que a gente pode, às vezes, fazer estratégias até do próprio cliente financiar a nossa operação. Como? A gente pedindo um adiantamento, fazendo um desconto bom para o cliente, porque sai mais barato para ele e, ao mesmo tempo, é um dinheiro que entra para a empresa para alavancar a operação, que às vezes é mais barato do que pegar um empréstimo. Então, para se endividar, né, não é só com banco, não é só com instituição financeira. Pode ser utilizando essas outras técnicas também, que com uma boa estratégia pode ser até mais barato, mais vantajoso para a empresa. Com certeza, você falou um pouquinho, me lembrou, né? O prazo médio de pagamento com prazo médio de recebimento, né? Então, assim, se você tem um prazo de pagamento posterior ao seu prazo de recebimento, isso é muito vantajoso, porque nesse momento você já recebeu, você já pode trabalhar com aquele valor antes mesmo de pagar aquela despesa. É uma forma de financiar, né? De financiar o negócio da empresa, é sempre equilibrar esses dois prazos. Faz mais sentido. Barato e mais saudável, né? Sim, sim. Desde que você não tenha um endividamento posterior superior àquele que você tem a receber, com certeza, é mais saudável, mais barato e facilita o negócio do dia a dia, né? As finanças do dia a dia. Legal. Vocês falaram muito sobre essa questão que a inadimplência ela aumentou e eu não sou da área, mas eu imagino que tem vários fatores externos que permitiram isso acontecer. Existe algum setor de mercado que foi o mais impactado com a inadimplência? Algo que seja expressivo? Olha, esse setor aqui, ele teve um aumento expressivo. Qual setor que vocês acham que pode ter sido muito impactado em relação à inadimplência? Muitos foram, mas um que teve um aumento muito expressivo nesse período aí, pandemia, pós-pandemia. Olha, Laiane, como o endividamento da pessoa física ele aumentou, talvez bem superior que o de empresas, porque o endividamento das empresas não teve o mesmo aumento nesse período. Então, todo setor que ele recebe diretamente da pessoa física, ele teve maior impacto. A gente vivencia um pouco disso, os nossos clientes, né? A gente tem muito cliente que é administradora de condomínio, então o condômino no final é um que pode ter impactado bastante, porque é um débito de pessoa física. Eu acho que lojistas, no geral, porque também comercializam mais para pessoa física. O endividamento das empresas não teve o mesmo crescimento do endividamento das pessoas físicas. Então, os setores que recebem diretamente das pessoas físicas tiveram um impacto maior. Legal. E é interessante também que outro fator que auxiliou para esse aumento do endividamento é a própria inflação, porque quando a inflação ela vem muito acima do que a pessoa espera, acaba que isso sai do planejamento dela. Ou acaba que ela realmente tem que gastar mais do salário real dela ali para arcar com despesas básicas, acaba tendo que endividar para pagar a despesa básica mesmo. Então, a inflação também é uma coisa que contribui para o endividamento das famílias. Volta um pouquinho lá no que o Bruno falou no início, né? Sobre a prioridade, né? Quando você separa o seu dinheiro, existe ali algumas prioridades, né? A alimentação, o transporte, enfim. Então, o que é importante para a pessoa não endividar? Ela colocar como prioridade tudo aquilo que ela precisa de fato pagar. E, na realidade, ela precisa pagar tudo aquilo que ela deve. Então, não tem como falar um cenário diferente. Não, eu vou deixar de pagar isso aqui. Se você está falando em deixar de pagar alguma coisa, o passo deveria ter sido anteriormente. Eu não deveria ter adquirido aquilo que eu não vou ter condições de pagar. Então, ela precisa, nesse momento, se ela já adquiriu, renegociar. Qual a forma de renegociar? Entrar em contato com a empresa,
verificar a forma que ela pode parcelar, verificar qual a taxa que pode cobrar. Então, também a inadimplência ela pode ser uma via que o cliente final pode procurar a empresa ou procurar o credor para renegociar. Isso mostra uma credibilidade e também, em geral, quando a pessoa está interessada em pagar, o credor ele vai facilitar, né? Porque ele quer receber. Então, é muito mais fácil quando os dois lados querem a mesma coisa do que quando um lado só quer, né? Não adianta um querer cobrar e o outro não querer pagar. Então, sempre é muito bom esse equilíbrio. E quando o Bruno falou isso, fez sentido porque realmente as pessoas priorizaram o essencial. A gente vivenciou recentemente também o período da pandemia que foi meio incerto, as pessoas ficaram preocupadas, né? Teve a preocupação de como que vai ser esse cenário, o que pode faltar e que impactou também na economia. Eu acho que uma outra coisa muito importante para as pessoas também terem é desapego. Não vai dar conta de pagar, desapega e vende. Tá precisando de renda extra, olha dentro do armário, dentro de casa, o que tá parado, encostado, pegando poeira, vende para ajudar a pagar as dívidas. Que é preferível ter, né, o dinheiro na mão ou não ter uma dívida do que alguma coisa em casa juntando poeira, né? E às vezes a gente não desapega. E desapegar também de serviços não essenciais, por exemplo. Você não precisa assinar todos os streamings, não. É legal, mas não faz sentido nenhum você assinar todos, você tá endividado, né? Então, acho que exercitar o desapego também é importante para conseguir manter as finanças em dia. Legal. Colocar na planilha ajuda demais, porque de repente quando você coloca aí você fala assim, nossa, mas eu pago isso tudo fixo todo mês, como assim? Então, vamos lá, porque aquilo que é fixo e que é de todo mês não pode ser o seu salário todo. Não tem condição. Então, né? A ideia é que seja no máximo 50. Justamente. Porque se tiver muito alto, já tem algo de errado. Volta e refaz o que é essencial, o que é primordial. O Bruno lembrou, né? 50. Então, é sempre equilibrar para poder ter um equilíbrio financeiro mesmo, para conseguir esse equilíbrio. Disciplina, né? Para manter. Isso. Muita disciplina. Tem que ter bastante disciplina. Porque é um desafio vocês são da área, então para vocês é mais fácil, né? Mas para a população brasileira como um todo, esse hábito não existe, assim. Na maioria dos lares brasileiros não existe. Eu imagino que esse poder de endividamento que tem nos lares brasileiros ou nas empresas também, seja por uma falta de controle. Sobretudo por uma falta de controle. É porque o assunto é um pouquinho mais... Às vezes as pessoas acham um pouquinho mais chato falar das finanças e acaba ficando ali eu recebo o salário, já vou pagar e não faz esse equilíbrio. Deixa tudo no débito automático. Justamente. Nem quero saber, deixa tudo no débito automático e entra lá só para ver se está negativo ou não. Isso mesmo. Mas assim, é chato, como muitos hábitos que a gente tem. Por exemplo, eu não gosto muito de ir na academia, eu acho chato, mas eu vou porque a partir do momento que vira uma rotina, você vai até no automático. Então é isso, é exercitar e ter disciplina para que isso vire um hábito na sua vida. Legal, muito bom. Então, gente, recadinho final para finanças. Bruno? Só, né, com finanças controladas é que a gente consegue... investir, e investir significa que você está ali buscando, né, a sua liberdade financeira, o seu futuro financeiro, sem ter que se preocupar ou ficar dependendo só de aposentadoria ou órgão público também, né, que a gente sabe que é um risco, né. Diversificação não é só de investimentos, né, e sim de fontes de renda também. Então, como é que você vai deixar todo o seu futuro depender de uma só coisa sem diversificar? Então, é uma coisa que a gente aconselha bastante os clientes aí. Antes da gente finalizar, tem uma brincadeira que a gente faz em todos os nossos talks e é uma surpresa. Normalmente as pessoas que vêm falam, Laiane, pelo amor de Deus, como que você coloca essa brincadeira de última hora? Mas ela é bem simples. Eu vou falar 2 palavras e para cada uma dessas palavras, vocês vão dizer mais 3 palavras que remetam àquela palavra. Então, se eu falar Laiane, eu vou falar Grupo Educa, jurídico. E aí, para cada uma dessas palavras que eu vou passar para vocês me contam 3 palavras. Pode ser? Bruno, finanças. Controle, disciplina. Bruno. Investimentos, empreendedorismo. Muito bom.
Heloísa, vamos lá. Inadimplência. Controle e cobrança com muita educação. Heloísa. Família e ama trabalho. Verdade, essa parte é bastante verdade. Bom, muito obrigada pelo bate-papo. Passou super rápido. Passou. Né? Muito obrigada mesmo. Eu tenho certeza que para você que está assistindo foi uma super aula da Heloísa e do Bruno. Muito obrigada mesmo por terem vindo. Eu quero agradecer o Bruno. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, foi um prazer. Muito bom. Elo, muito obrigada. Eu que agradeço, Bruno. Você compartilhou muito conhecimento com a gente e muito obrigada. Bom, muito obrigada por ter aceitado o convite. A Heloísa é uma super referência para mim. Ela sabe o quanto que eu admiro o trabalho dela e ela é, assim, a pessoa que é fera na área de finanças e encontrou uma dobradinha com um cara muito fera também. Então, muito obrigada pela participação de vocês mais uma vez. Você que está assistindo, anota tudo, compartilha, dá um like, se inscreva no nosso canal e eu tenho certeza que você adorou essa aula. E que bom que você está aqui conosco hoje. Eu te espero no próximo episódio do Talks. A gente fica por aqui. Até mais.